Agora esta chamada está sendo gravada. Olá, meu nobre aluno, tudo bem? Espero que sim. Então, nós vamos iniciar a terceira parte dessa última aula de teologia com o professor Germano. Aula de teologia prática, terceira parte. Então, nós já vimos aí a parte 1, a parte 2, do capítulo 3, e nós vamos entrar aqui na reta final, né, a última parte da aula. Deixa eu desligar minha câmera para que você possa visualizar de melhor forma, né, da melhor forma o slide. Então, vamos lá, pessoal. Então, nós estamos aqui no tópico a supremacia de Cristo sobre a lei cósmica, que está no capítulo 1, do versículo 15 ao versículo de número 17. Aqui, no subtópico do tópico 2.4, Jesus Cristo, Redentor da humanidade, de toda a humanidade em um só povo. Ele vai utilizar aqui o Efésios, capítulo 2, versículo 11 ao 22. Então, o que nós devemos entender aqui? Para o Júlio Zabatiero, né, a teologia paulina, Paulo conseguiu compreender alguns aspectos em relação a Cristo, né? Paulo vai enfatizar o senhorio de Jesus Cristo sobre a nova criação. Jesus vai ser o primeiro a ressuscitar e não morrer, estabelecendo uma nova era histórica, criação e nova criação. Como que Paulo ele vai chegar a esse entendimento, né? Para que Paulo possa chegar a esse entendimento, primeiramente, ele teve que olhar para o plano da salvação de Deus, né? E o que seria o plano da salvação de Deus? Todos nós sabemos que quando Adão e Eva, eles pecam, né, eles são expulsos do paraíso, e ali Deus ele vai colocar em prática o plano da salvação. Vai se iniciar o plano da salvação com Noé, sua família, né? Aí vai ser paralisado pelo pecado da humanidade, Gênesis capítulo 10, Gênesis capítulo 11. Depois vai ser retomado de novo com Abraão. O povo abraânico criou barreiras de divisão entre Israel e os gentios. E sem Cristo, os gentios eram privados da cidadania em Israel e da promessa. A lei era uma barreira à humanidade e o ser humano era incapaz de ultrapassar os limites do pecado e realizar por si mesmo a vontade de Deus. O que a lei ela vai fazer? A lei ela vai cumprir alguns propósitos, né? Vai revelar o pecado do homem, mostrar a necessidade de Deus em assumir a iniciativa e realizar o plano histórico da salvação da humanidade. Então, o que vai acontecer, pessoal? Todas as pessoas que Deus tentou usar no plano de salvação, elas vieram a fracassar, né? Então, querendo ou não, nós temos o conhecimento a respeito disso, né? Que foi necessário Jesus Cristo vir, né? O Filho de Deus precisou vir, nascer sobre a lei, concebido pelo Espírito Santo, nascido de mulher, né? Para quê, pessoal? Para que justamente o plano da salvação de Deus pudesse dar certo. Então, Paulo, quando ele pregava Cristo, ele tinha em mente que somente a salvação era por meio de Jesus Cristo, certo? Então, ele conseguia, dentro da sua teologia para os colossenses, unir a cristologia funcional, né, que é aquela cristologia do novo convertido, como eu expliquei na primeira aula, na parte 1, junto com a teologia ontológica, que é a respeito do ser de Cristo. Então, ele fazia o link, né, fazia essa união da cristologia funcional com a cristologia ontológica. E apresentava uma teologia prática, uma teologia de fácil acesso para os colossenses, né? Então,
O que que vai acontecer? Depois que Cristo, né, depois que Deus envia seu Filho, os gentios eles vão se aproximar de Deus pelo sangue de Cristo, e nós vamos ter o quê? Acesso livre ao Pai pelo Espírito Santo, né? O plano histórico é cumprido e uma nova humanidade em Cristo Jesus começa a se formar. E a reunificação da humanidade é um passo na direção da redenção cósmica, primícias da nova criação. Então, o que, que vai acontecer? Depois que Jesus Cristo ele morre na cruz do Calvário, se cumpre, de fato, o plano histórico da salvação arquitetado por Deus, né? Então, esse plano que Deus ele arquiteta, ele vai se cumprir não nos homens que vieram antes, mas somente se cumprir em Cristo, né? E com base em Cristo, os gentios eles vão ser incluídos nesse plano, né? Então, a partir de Jesus Cristo, nós vamos ter o livre acesso ao Pai por meio do Espírito Santo. E o que, que vai acontecer? Uma nova humanidade em Cristo vai começar a se formar. E aquele versículo lá de 2 Coríntios, né, que nós lemos nessa aula, que vale a pena nós novamente darmos uma lida, né? 2 Coríntios 5,17, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, tudo a partir de Cristo vai se fazer novo, ou seja, vai começar a se formar essa nova humanidade dos seres humanos, essa humanidade dada por Cristo, a partir desse aceitar Jesus Cristo, né? Aí, o tópico 2.5 vai enfatizar Jesus Cristo, reconciliador e conquistador de todos os poderes. Aí ele vai utilizar alguns versículos de base, né? Em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e 20, 2 Coríntios 5, 19, Paulo fala sobre a reconciliação de todas as coisas, nos céus e na terra. Nós vamos ver aqui a questão da cosmovisão grega e romana. E o que consistia a reconciliação, né? A reconciliação é justamente um termo dentro da teologia que nós utilizamos do aspecto que Deus, quando o homem peca, quando Adão e Eva pecam, eles surgem aí uma questão de justamente de não ser reconciliado, né? Eu posso assim colocar a questão da reconciliação justamente como quando acontece o aspecto da salvação, que quando o homem aceita a Jesus Cristo, né, ele se torna, ou ele é reconciliado com Deus, né? Então, a partir desse momento, o que, que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, consiste em despir-se do senhorio da vida humana e ser subordinado a Cristo. O que, que seria essa reconciliação? Seria justamente a pessoa deixar que o Senhor governe a vida dele, né? Então, a partir do momento que o homem ele é reconciliado novamente com Deus, ele passa a deixar Jesus Cristo ser o seu Senhor, o seu Salvador, o seu libertador, né? E o Filho restringe a ação desses poderes até serem derrotados e subordinados a Deus. Então, tudo isso daí, pessoal, vai acontecer nessa reconciliação de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo vai pegar o homem que está caído, o homem que está marginalizado lá na margem, e vai pegar, vai restaurar essa vida deste homem, né? Que agora, restauração vai ser por meio de quem? Por meio de Jesus Cristo. Certo? Então, ele vai reconciliar este homem que estava afastado de Deus e vai trazer novamente a presença do Pai. Então, essa seria aqui a reconciliação, né? A reconciliação do homem com Deus. Pessoal, o que, que vai acontecer aqui?
um aspecto da reconciliação política da ação conciliadora de Deus. O que vai acontecer? O Júlio Zabatiero, ele vai apresentar aqui um conceito da praxe romana, né? Praxe romana, o que seria a praxe romana? Seria a ausência de conflitos, né? Ou seria uma paz num ambiente romano. Quando o Império Romano ele era império na época de Jesus Cristo, na época de Paulo, o que acontecia? O que é a praxe romana? Seria E essa paz, ela era uma paz imposta. Esses caminhos, o que o imperador colocava nesses caminhos? Soldados. E esses soldados, eles tinham a função de não deixar ter conflitos, né? Então, era uma paz por força militar. E nós vamos perceber que a paz que Jesus Cristo ela traz para nós, é justamente esse contexto aqui que ele está trazendo, é uma paz diferente, que não é uma paz imposta pela força, né? Tanto que ele vai puxar essa paz aqui da tradição judaica cristã, que seria o quê? A paz é a plena harmonia que Deus estabelece na criação por meio da entrega de seu Filho à morte reconciliadora. Então, a partir de quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele traz essa paz para nós, né? Essa paz reconciliadora. Ele traz novamente essa plena harmonia do homem com Deus, diferente da praxe romana, ou da paz que os romanos estabeleciam por meio da força militar. Jesus Cristo, reconciliador, ainda nós estamos aí no tópico 2.5, ele vai dizer o seguinte, que a morte na cruz restaura a harmonia da criação original e a igreja tem um papel implícito na correlação de Colossenses capítulo 1, versículo 18, na parte A, com Colossenses capítulo 1, versículo 20, frutificando e crescendo em todo o mundo, Cosmo, Colossenses 1,16. Podemos vislumbrar a igreja como protótipo da nova criação, a antecipação escatológica dos novos céus e da nova terra, a igreja missionária. A reconciliação cósmica permite ao povo de Deus uma espiritualidade integral, cristocêntrica e solidária. Pessoal, o que seria isso daqui, resumindo aqui de forma mais prática, para que você possa entender? A igreja, querendo ou não, a igreja hoje, a igreja que você congrega, né? A igreja, quando eu falo aqui, as pessoas. As pessoas que fazem parte da igreja que você congrega, ela vai ser uma espécie de protótipo da nova criação. Porque vocês percebam que dentro da igreja a gente precisa trazer alguns modelos de padrões de Cristo, né? Por exemplo, na igreja existem pessoas que muitas das vezes não gostam de nós. E o que Cristo fala na sua palavra? Que nós devemos gostar, amar essas pessoas. Né? Na igreja, vai existir pessoas que muitas das vezes vai falar mal de você, né? E por conta disso você vai ter que virar a outra face. Então, querendo ou não, a igreja vai trazer esse protótipo da nova criação. E você precisa ser nova criatura. Você precisa se despir desse velho homem, você precisa deixar esse velho homem, essa sua carnalidade, esse seu egoísmo, né? Para que você possa, dentro da igreja, mostrar que você é uma nova criatura, que você está apto para ter acesso à nova criação em Cristo Jesus. Então, é por isso que a igreja ela vai ser um protótipo da nova criação. Certo? Tudo bem, pessoal? Vamos lá. Então, nós finalizamos aqui o capítulo de número 3. Nós já lemos aí a introdução do livro Fundamentos da Teologia Prática, nós já lemos o capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3.
E para a semana nós vamos estudar aí o capítulo 4, uma soteriologia prática, vida em liberdade. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês possam ter aprendido alguma coisa, né? Não deixe de fazer as suas leituras, não deixe para acumular suas leituras, façam suas leituras, né? Procurem ler o livro, procurem ler Colossenses, para que assim o seu entendimento você possa aprender um pouco mais, né? Eu reforço aqui a situação de você ler mais uma vez Colossenses. Se você ainda não leu, leia. Se você já leu, leia novamente. Porque percebo que cada capítulo ele vem trazer um ensinamento a respeito lá de Colossenses. Leia agora a partir com base nesse conhecimento que você já adquiriu nessa aula. Você vai perceber que conhecimento, a sua leitura de Colossenses vai ser diferenciada, porque você está incluindo agora esse novo conhecimento que você adquiriu com essa aula. Tá ok, pessoal? Então, até a próxima. Que Deus possa abençoar você. Tchau, tchau.